Meus prezados irmãos, Jesus e Maria, paz e alegria no Senhor, feliz Páscoa. Hoje celebramos o segundo dia da oitava da Páscoa. Para aqueles irmãos e irmãs que não sabem, a Páscoa possui oitava. E assim nós iremos caminhando, não é? Até chegarmos às festas que já englobam o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, enfim, não é? Estamos na oitava da Páscoa para dizer ao mundo que a Páscoa é todo dia. O irmão Roger dizia isso. Se a Páscoa não for diária, nós ficamos presos a uma data do calendário, a uma data do ano, como o Natal, por exemplo. Sendo a Páscoa uma experiência de Deus diária, nós estamos sempre renovados. Porque Jesus, quando ressuscita, ele tira de nós tudo que é morte, tudo que é mortandade. Quando Jesus ressuscita, ele traz para nós a verdadeira vida na graça, que a teologia chama de graça transformadora. Já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, parafraseando o apóstolo Paulo. Jesus não ressuscita apenas para si, ressuscita por nós, para nós, por causa de nós. Você pode bater no peito com sincera humildade e dizer: a Páscoa foi para mim, por minha causa e para a elevação do meu espírito. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, diz São Paulo em Coríntios 14, em Coríntios 15, 14, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Porque se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa fé e vazia é a nossa pregação, diz o apóstolo. A sede, a base, a estrutura fundamental do cristianismo é Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado justifica a fé da igreja, justifica o sacramento, não é? Do batismo e os demais sacramentos. Jesus ressuscitado justifica a presença real de Jesus na Eucaristia, justifica o sacerdócio dos padres, o ministério dos bispos e cardeais e por isso mesmo do Santo Padre e o Papa. Quantas pessoas imaginam Jesus ser um grande sábio, um Maitreya, um Yogananda? Para quantas pessoas Jesus é um grande avatar? Mas não Deus. E não Deus humanado. E não Deus ressurreto. E não Deus vencedor da morte. Para quantos Jesus foi Marte das suas próprias ideias, crucificado, como os nossos irmãos espíritas, para quem Jesus apenas foi assassinado aos 33 anos e podia ter vivido 70, 80, 90 anos. Para os nossos irmãos espíritas, Jesus não salvou ninguém, Jesus não redimiu ninguém, Jesus não pagou a culpa do pecado original de ninguém, não derramou seu sangue precioso por pessoa alguma, nem pelo mais imparcial judeu. Jesus foi assassinado, vítima de um plano político-religioso. E muitas pessoas, inclusive católicos, aderem a essa ideia do espiritismo, que o que aconteceu com Jesus no Gólgota, no Calvário, foi apenas um assassinato sociopolítico-religioso. Portanto, Jesus não ressuscitou. É uma fábula dos apóstolos para incrementar a fé no cristianismo e expandi-lo por todas as nações. Não, porém, para nós que no batismo recebemos a graça de aceitar a ressurreição. Jesus disse repetidas vezes: se eu não for, o Consolador não vem. É preciso que eu vá para que o Paráclito venha. Logo após a ascensão de Jesus vem Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo confirma a ressurreição de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, em nossos espíritos, em nossas almas. A confirmação e a fé na ressurreição nos vem por conta de Pentecostes. É o Espírito Santo que sela a ressurreição de Jesus em nós. Para muitas pessoas, Jesus foi um grande líder, um grande filósofo. Até admiram suas palavras, seus feitos, admiram a sua passagem pela terra e até o têm na conta de um grande homem, mas não como Deus ressuscitado. Eu, particularmente, na minha missão de evangelizador, e você também, conhecemos pessoas que admiram Jesus. Não é? Para muitas pessoas, ele é o cara lá de cima. Para muitas pessoas, ele é um avatar, ele é um ser de luz, é um espírito evoluído, é um grande filósofo.
mas não é Deus, não é o Senhor, não é o Redentor, não é o Salvador. Eu tenho amigos queridíssimos que convivem harmoniosamente comigo, sabendo que eu sou um consagrado, mas não toquemos no assunto da santidade e divindade de Jesus, que como se fossem brasas de uma fogueira, eles saltam bem ali para dizer que não, que é um homem como nós, sujeito à morte, tanto que foi assassinado na cruz. Eu conheço pessoas que estudam a fundo as mortes por cruz no tempo de Jesus, que acontecia todo dia. Lá existia o Vale dos Crucificados. Pessoas passavam até uma semana crucificada e eram comidos por abutres, por águias, por gaviões. Eram, digamos assim, levados à morte pelas queimaduras do sol, pela chuva, pelo frio. Jesus estava tão inválido, fraco, franzindo. Tinha sido flagelado, açoitado com violência, crueldade inaudita, que passou apenas poucas horas na cruz. Irmãos, não é fácil acreditar na ressurreição. Não é fácil acreditar que o nosso Deus, com 3 dias, venceu a morte. Imagine, eu e você vamos para o velório de uma pessoa querida e vamos até para o sepultamento e vemos o seu caixão descer no jazigo, no túmulo, como diz aqui no Ceará, na cova. E 3 dias depois nós encontramos essa pessoa no shopping, no centro, no aniversário, na Santa Missa, no evento social. Que estupor, que medo, que desespero. Estivemos em seu velório, levamos flores, choramos com a família, fizemos parte da procissão para o jazigo, vimos o seu caixão descer lentamente. E agora, 3 dias depois, pense bem, você encontra essa pessoa. No entanto, nós estamos falando de uma coisa surreal, não de uma coisa sobrenatural. Nós estamos falando de uma hipótese sem sentido. Jesus era Deus. E o ser divino ressuscitou o ser humano que é Jesus. E a natureza divina configurou em glória e graça a natureza humana de Jesus. Jesus enquanto Deus ressuscita Jesus enquanto homem, em harmonia perfeita. Então a nossa fé na ressurreição tem fundamento, porque Jesus era Deus e homem. Se Jesus fosse apenas um homem, um grande filósofo, um grande pensador, um Maitreya, um grande Yogananda, então era natural que nós até cultuássemos a sua memória, como uma espécie de legenda psicológica em nós, mas não o adorássemos enquanto Deus. Nós não o encontraríamos em corpo e sangue, alma e divindade na hóstia. Nós iríamos à missa e a missa seria um ato litúrgico, porém não a reprodução incruenta do mistério que nos salva. A missa seria o que é, por exemplo, o culto dos nossos irmãos evangélicos. Leitura e reflexão de um texto bíblico. Né? A missa seria a reunião dos nossos irmãos testemunhas de Jeová. O estudo da sentinela, o estudo da despertai, em que a pessoa, o ancião faz a pergunta e a pessoa já tem marcado com a caneta a resposta e levanta seu braço. Do salão do reino. Não. A nossa concelebração, coparticipação, conjunção com aquele mistério. Nós vamos à Santa Missa e dali saímos tocados pelo mistério da ressurreição, pelo mistério da cruz e da presença real de Jesus. E aquela Eucaristia deve mudar a nossa vida. E aquela Eucaristia deve mudar os nossos passos. E aquela Santa Missa deve reproduzir em nós as feições de Jesus, o Filho unigênito do Pai. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, nesse segundo dia da oitava da Páscoa, alicercemos em nós a fé na ressurreição. Sem a fé na ressurreição não existe cristianismo prático, apenas teórico. Sem a fé na ressurreição, nós somos apenas dominadores de conceitos catequéticos. Sem a fé na ressurreição, a nossa fé não se reproduz nos outros enquanto pregadores que somos, como agentes de pastoral, como consagrados. Nós somos apenas ilustres representantes
daqueles que seguem Jesus, mas não seus discípulos, seus continuados apóstolos, unidos aos bispos, não os representantes da sua graça indivisa, da luminosidade da sua ressurreição. É na ressurreição que você e eu encontramos força para suportar uma dor física, moral e espiritual. É na ressurreição que eu e você encontramos força para passar por uma provação, pela morte de um ser querido, pela separação de uma pessoa amada, pelas desavenças, calúnias, difamações, afastamento, ingratidões de pessoas a quem nós servimos com tanto amor. É pela ressurreição que nós superamos os nossos dramas paroquiais, congregacionais, arquidiocesanos, capelianos, de grupos, movimentos, pastorais, vida familiar. Você, mulher casada, encontra forças para suportar as diferenças do seu temperamento e caráter com o seu marido na força da ressurreição de Jesus. Também você, marido, na força da ressurreição de Jesus, encontra sabedoria para lidar com as esquisitices da sua esposa e de seus filhos e da família dela e da sua família. E assim os filhos encontram em Jesus ressuscitado, forças para entender seus pais. Os jovens encontram em Jesus ressurrecto coragem para não entrar no mundo das drogas, da promiscuidade, da devassidão moral, das anarquias, não é? Os religiosos sacerdotes consagrados, fortalece os vínculos dos seus votos, das suas promessas, em Cristo vencedor do pecado e da morte, e por isso sustentáculo do nosso sim, razão da nossa esperança. É Jesus ressuscitado que nos ajuda a ver com olhos sobrenaturais o que nos aflige, nos acomete, nos rebaixa e até mesmo nos tortura, humilha, aniquila. Não, em Cristo nós somos revestidos, como diz São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios 15, 14, vazia a nossa fé, vazia a nossa pregação e nós estamos perdidos, diz o apóstolo. Então veja, a ressurreição é o contexto da nossa esperança. Jesus traz a esperança, não do verbo esperar, porque quem espera não caminha. Mas esperançar, ou seja, promover o novo que vem em nossa vida. Como diz o irmão Roger, a Páscoa é todo dia, não é só hoje. É possível que você tenha desejado feliz Páscoa de ontem para hoje a alguém e alguém diz, foi domingo. Não se decepcione, esta pessoa, a Páscoa está registrada apenas numa data do calendário e não é uma experiência cotidiana de Cristo. Eu quero desejar a você que me acompanha nessa comunhão e unidade, que você seja revestido da Páscoa, que você seja tomado pela Páscoa, que você seja inserido, porque nós somos absolvidos por Jesus, porque nós somos inseridos no seu mistério pascal. Nós nos perdemos para nos encontrar no mistério da Páscoa. Eu quero estar no mistério da Páscoa, eu preciso estar envolto no mistério da Páscoa, e você? Se eu não estiver envolto no mistério da Páscoa, o meu catolicismo será de fachada, cansativo, exaustivo, e não a experiência fenomenal da graça, que nada tem a ver com emoção, mas com convicção. Eu quero desejar a você uma Páscoa permanente, não uma ilustração, mas uma realidade vivente, eficaz, notória, basilar. Uma experiência que se espraia, uma experiência que vai adiante. Que ao desejar feliz Páscoa, você transborde de Páscoa para quem você deseja feliz Páscoa. Um abraço, as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica Mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles, da nossa casa-mãe, na Aerolândia, e no nosso novo grupo, no Imprensa Food Square, toda segunda. Quero convidar você na Desembargador Moreira, vizinho ao Colégio Santo Inácio. Ontem foi um show de graças. Venha conosco. Quero pedir desculpa pelos vários barulhos. O meu eremitério é no centro de uma comunidade carente, onde os barulhos das casas, som ligado, carro que passa, animais, pessoas que falam alto,
fazem parte do cotidiano desses nossos irmãos. Um grande abraço e conte com as minhas orações.